Fala, Fogarianos! Bem-vindo a mais um episódio e o último do nosso quadro Fogo e Férias. E, meus irmãos, eu sou a Mavi e eu sou ministra de pregação e eu vou trazer para vocês hoje uma palavra para abençoar esse início de ano que nós vamos começar. E essa palavra que eu quero trazer para vocês, essa mensagem, ela se encontra lá no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 20, onde as escrituras vão trazer: Jó, então se levantou, rasgou o seu manto e rapou a cabeça. Depois, caindo prostrado por terra, disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, para a gente contextualizar, este capítulo, logo lá no início, no capítulo de Jó, vai trazer que Jó ele era um homem íntegro, ele era um servo fiel de Deus, ele era muito temente a Deus. Um homem rico, talvez o mais rico daquela época. Porque todo o seu serviço, todo o seu trabalho, toda a sua família, ele consagrava ao Senhor. Meus irmãos, neste momento, Satanás, ele olha para este servo de Deus e ele fica incomodado. Então ele chega a Deus e fala assim: Jó? Não. Jó, sabe por que ele é tão fiel a ti? Jó ele é fiel a ti porque tudo dele é próspero. Ele tem prosperidade em tudo na sua vida, na sua família, nos seus rebanhos. Mas tira tudo dele, para você ver. Ele não vai ser mais fiel a ti. E aí Deus fala: não, eu vou provar. Eu vou provar que Jó é sim servo fiel a mim. Eu vou provar que Jó conhece a verdade. E é isso que Deus faz, meus irmãos. Deus, neste momento, ele tira tudo de Jó. Mas mesmo assim, meus irmãos, Jó ele se prostra por terra e ele fala: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é muito bonito. Meus irmãos, a gente tem um livro na nossa igreja que é uma literatura muito conhecida entre nós católicos, que é o livro Imitação de Cristo. Este livro, ele aborda muitos assuntos. E em um desses capítulos que ele aborda, ele vai trazer este capítulo sobre tribulação, que diz assim: como devemos invocar a Deus no tempo de tribulações? E, meus irmãos, esse capítulo vai trazer uma reflexão que fala: quisestes me provar com essa tribulação. Meus irmãos, na nossa pequenez, a gente olha para isso e a gente pensa: que tipo de Deus é esse, né? Que tipo de pai que quer provar um filho com uma tribulação, que se alegra com o sofrimento de um filho? E, meus irmãos, não. Deus ele não se alegra com o seu sofrimento. Deus ele não se alegra ao ver um filho dele angustiado, aflito, tomado de dor, de ansiedade, não. Deus não se alegra com isso, meus irmãos. Mas eu vou te dizer uma coisa: às vezes é necessário. Às vezes é o único caminho em que nós permitimos na nossa vida para que Deus consiga nos puxar novamente para Ele. Porque, meus irmãos, Deus, Ele é um Deus de amor. E Ele luta até o último minuto pela única ovelha que se perdeu. Este é o nosso Deus. Este é o meu e o seu Deus, meus irmãos. É um Deus de misericórdia. Então, Ele não vai se alegrar com o seu sofrimento. Ele não se alegra, meu irmão. Mas, muitas vezes é necessário, que é a única via, a única porta que Deus consegue para puxar nós para perto dele, para nos puxar para perto dele, meus irmãos. A gente tem uma ideia de graça, assim, na nossa vida, que a graça, ela é uma conquista, que a graça, ela é um momento de alegria, que a graça é felicidade. E isso é muito errado, meus irmãos. A graça, ela vira na nossa vida através de uma tribulação. A tribulação, esses momentos de dificuldade, pode ser uma graça na minha e na sua vida, meus irmãos. Porque eu vou te dizer uma coisa: é melhor um tempo de sofrimento aqui na terra, que é temporário, do que um sofrimento eterno no inferno, meus irmãos. E às vezes é isso que Deus vem para mudar. É através deste sofrimento que Deus puxa a nossa alma para mais perto dele, que é através deste sofrimento, onde a gente não tem saída, onde a gente não tem controle de nada, que a gente olha para Deus e fala: seja feita a sua vontade, porque eu não tenho controle. Eu não sei mais o que fazer. E, meus irmãos, é neste momento que a gente olha para Jesus, que a gente volta o nosso olhar para aquele olhar de amor que Deus tem
conosco e é neste momento que Ele molda o nosso coração para sermos totalmente dependentes dEle. Neste livro, ainda vai trazer, meus irmãos, que nós não podemos evitar o sofrimento, que nós devemos aceitá-lo, porque este sofrimento, ele tem um propósito e ele não é eterno. Deus, ele não dá uma dor pra gente, ele não dá a tribulação, ele não planeja e fala, você vai sofrer isso, não, meus irmãos. Ele permite este sofrimento, ele permite este momento de angústia, de dor, porque tem um propósito. E que nós possamos aceitar, meus irmãos. E ainda o livro traz algo mais bonito, que nós possamos olhar para este sofrimento e fazer com que este sofrimento seja bom para a nossa alma, usarmos a favor da nossa alma, para que nós sejamos salvos. Meus irmãos, ainda falando sobre este livro, que é muito rico em conteúdo, vai trazer assim, que vós permitiste com que eu chegasse a este ponto, a este estado. Olha que coisa bonita. Deus, ele permite com que a gente chegue num estado de angústia, porque é ali que a gente dá a nossa verdade para Deus, é ali que a gente entrega. Porque eu e você, meus irmãos, nós somos teimosos. Eu e você, nós somos humanos e muitas vezes a gente pensa como o nosso humano, a gente fica cego pela carne, pelos nossos pecados, por tudo. E a gente não entrega para Deus, a gente fica mais angustiado ainda nesses momentos de atribulação. E Jó, ele traz, em uma de suas respostas, que ele olha para Deus e ele fala, Deus, meu Deus, eu estou desgostoso da minha vida. Eu estou tomado por toda angústia. Mas bendito seja o nome do Senhor. Olha que lindo isso. Meus irmãos, que nós possamos nos assemelhar a mais como Jó e sermos servos fiéis de Deus. Porque eu vou te falar uma coisa. Deus, ele está provando a minha e a sua fé nesses momentos de tribulação. Ele está provando, ele está vendo, ele está separando o joio do trigo. Ele está vendo, este sim. Então, meus irmãos, que nós possamos ter este olhar para as tribulações, este olhar nesses momentos difíceis. Porque eu vou te falar uma coisa, a gente vai iniciar esse ano e vai ter um monte de tribulação. A gente vai enfrentar um monte de coisa, eu e você. Ninguém é isento. O livro vai trazer. A gente não pode evitar o sofrimento. É Deus que permite, é Deus. Não é eu e não é você. É Deus que permite o sofrimento. Então, nós temos que olhar, aceitar e fazer com que este sofrimento frutifique no nosso coração algo maior. Nós não podemos olhar só para o problema. Nós temos que olhar para Jesus. Para que a gente não perca o controle. Para que o inimigo, quando ele vier, fala, porque ele vai tentar. Ele vai vir e vai te tentar. Ele vai falar, que Deus que faz isso com o filho? Que tipo de Deus, que tipo de Senhor, que tipo de Pai que faz isso? E você vai falar, não. Olhe para a cruz. O sofrimento de Jesus na cruz é a maior prova de amor que nós temos. É a maior prova de amor que nós temos. Escuta isso no seu coração. O sofrimento da cruz, ele foi necessário para que nós tenhamos acesso à salvação. Meus irmãos, para a gente finalizar tudo isso, que nós possamos pedir paciência e o sustento de Deus nestes momentos. Eu vou te falar que a paciência ela é a chave da tribulação. Ela é a chave para esses momentos difíceis, para que a gente passe esses momentos difíceis e nós não caímos em tentação. Porque sem a paciência, meus irmãos, a gente vai cair. E lá em Romanos 5 vai trazer, não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz paciência. A paciência prova a fidelidade e a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana. Então, meus irmãos, é importante com que a gente tenha paciência. Paciência neste tempo difícil que eu e você enfrentamos e enfrentaremos.
porque ela vai ser a chave de tudo, porque vai passar, mas a gente precisa ter paciência. Meus irmãos, Jesus, na época que ali os discípulos passavam por tantas tribulações, ele olhava para os discípulos e falava: não tenhais medo. Para que a gente não tenha medo de enfrentar essas atribulações, para que a gente, essas tribulações, esses momentos difíceis, para que a gente não tenha medo, meus irmãos. Mesmo atribulados ali naquele momento, para que a gente não tenha medo. E se volte a Jesus e diga: Senhor, que seja feita a vossa vontade. Que seja feita a tua vontade nessa tribulação. Que seja feita a tua vontade neste momento de angústia, de dor, de sofrimento. Entregue a Jesus. Que nós possamos louvar a Deus. Louvar em todos estes momentos. Porque Santa Teresa d'Ávila vai dizer: não te perturbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Então, meus irmãos, que eu e você louve nestes momentos, porque nós sabemos que a vitória é certa com Jesus. Amém? Eu queria te agradecer, você que acompanhou a gente até aqui. Queria te convidar para que você estivesse conosco presencialmente no primeiro grupo do ano. E é isso, gente. Que essa palavra frutifique no coração de todos nós. E fiquem com Deus. Tchau, tchau.